Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Na história nacional, política e futebol caminham juntos há muito tempo. Na era Vargas, por exemplo, o futebol foi usado pelos governantes para criar uma ideia de identidade brasileira. No período da ditadura militar, a relação entre futebol e governo aumentou. O presidente Emílio Médici explorava a imagem da seleção brasileira para conquistar o público nacional. O governo da época via com tão bons olhos a possibilidade de utilizar o esporte em suas pretensões que chegava até a influenciar nas convocações de alguns jogadores. No dia 17 de maio de 2016, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo aprovou o registro do Partido Nacional Corintiano em uma de suas assembleias. Este foi o primeiro passo para que o partido se torne mais uma sigla da política brasileira. O cientista político Rogério Schmidt explica o que ainda falta para o partido ser efetivado. Por enquanto, o partido ele ainda não foi oficializado, né? O que nós temos até o momento é que o TRE de São Paulo aprovou, né, o processo de criação do partido. Mas, na verdade, essa é só uma das etapas do processo, né? Um partido, para ser reconhecido pela Justiça Eleitoral, poder participar das eleições, ele tem que ter o seu estatuto aprovado, se eu não me engano, em 9 estados diferentes, e depois ainda tem que ser aprovado no TSE, em Brasília. Então, no caso aqui do Partido Nacional Corintiano, né, por enquanto, a única coisa que aconteceu foi a aprovação aqui no estado de São Paulo. A gente também não sair por aí dizer que o partido já vai poder disputar as eleições, né? Ainda tem um longo caminho para chegar lá e a maioria dos partidos que tentam fazer esse caminho não conseguem cumprir todas as etapas. Conversamos também com o secretário nacional do Partido Corintiano, Marcelo Mourão, sobre o porquê da criação do PNC. Nós, como todos os brasileiros, há alguns anos estamos vendo uma série de situações acontecendo nesse país e que nos provocou a iniciativa de sairmos da zona de conforto, ou seja, sairmos das nossas atividades pessoais e diárias como profissionais e buscarmos uma forma de participação mais ativa, uma forma de organização que vemos como sendo a mais objetiva e prática a organização político-partidária para acrescentar e somar esforços naquilo que é necessário para fazer com que esse país melhore. Marcelo Mourão, também advogado do partido, explica a razão da utilização do termo corintiano na sigla. Nós buscamos uma identidade comum, uma diversidade de pessoas, uma diversidade de profissionais, mas o que nos caracterizava era realmente torcermos para o Corinthians, ou seja, temos não apenas o gosto pelo futebol, mas a paixão pelo Corinthians, a identificação com o corintiano, né, naquilo que ele carrega como característica de personalidade. Todo corintiano é uma pessoa muito dedicada, muito obstinada, muito fiel aos seus princípios, aos seus valores, àquilo que ele acredita, e identificamos na história do Brasil, na história democrática desse país, né, a grande importância do corintiano dentro desse processo, que na realidade, infelizmente, nunca foi reconhecida, nunca foi valorizada, que é pelo próprio clube, de forma que a ideia de se levar o nome Partido Nacional Corintiano veio de encontro com os princípios que nós discutimos como sendo os mais importantes para a transformação social e econômica do Brasil, que é a educação e o esporte. Mourão também fala sobre as bandeiras que seu partido pretende defender. Nós acreditamos que através do esporte e da educação, nós podemos reintroduzir ou fazer nascer novamente, ou fazer crescer valores que se perderam, infelizmente, durante as últimas décadas. Ou seja, o brasileiro ele precisa voltar a ter um amor e uma dedicação maior às necessidades da sua comunidade, maior aos valores da pátria, maior aos valores que norteiam uma sociedade produtiva e uma série de questões que o esporte com certeza faz nascer no indivíduo e que isso pode ser transportado para as práticas sociais. O jornalista dos canais ESPN, Celso Zelt, se coloca contra a criação de novos partidos políticos. Eu sou contra a criação de qualquer partido no momento. Acho que o momento é da gente enxugar partidos e intensificar ideias. Grandes partidos estão traindo alguns ideais de início. Então, acho que é o momento da gente ter menos partidos e mais ideias concentradas nos partidos que realmente representem alguma coisa. Nada em especial contra o Partido Corintiano. Eu fui procurado até pelo pessoal do Partido Corintiano e, com todo o respeito, eu disse que sou ideologicamente contra, justamente por causa disso. Celso acredita que há uma inversão de valores na criação do PNC. Em princípio, todos nós podemos formar partidos, mas desde que tenha realmente um cunho ideológico, né? Ideias firmes. E eu acho que
Aí estão se invertendo as coisas, né? Primeiro a gente está utilizando os meios e não partindo dos fins. Marcelo Mourão, secretário nacional do PNC, conta que a ideia da criação do partido surgiu em 2014. No começo, o Esporte Clube Corinthians Paulista não foi informado da pretensão do surgimento do PNC. O clube só foi informado sobre esse projeto em outubro de 2015, como conta Marcelo Mourão, advogado do Partido Corintiano. O Esporte Clube Corinthians Paulista tem sim conhecimento do Partido Nacional Corintiano, pelo menos desde outubro do ano passado, que foi feita uma notificação onde o Esporte Clube Corinthians Paulista, por meio de seus advogados, deu a comunicação de que não poderíamos usar o nome corintiano por causa da marca derivada comercial, só que nós não somos uma empresa, e não é verdadeira, infelizmente não é verdadeira a expressão de que agora o Esporte Clube Corinthians Paulista estaria tomando conhecimento da existência do Partido Nacional Corintiano. Não, ele já tem conhecimento sim, no mínimo desde outubro do ano passado. Nós tivemos, por exemplo, uma projeção jornalística no estado de Minas Gerais, no ano de 2014, né, quando fizemos registro inicial da questão do partido. Quando o TRE aprovou o partido, o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, Roberto de Andrade, fez uma declaração de repúdio ao seu surgimento. Roberto de Andrade afirmou existir um certo pretexto na utilização do termo corintiano para explorar sua publicidade. Marcelo Mourão, secretário nacional do Partido Corintiano, afirma que não há nenhuma relação entre o clube e o PNC. Nós não tínhamos nem por intenção, e não temos ainda hoje, gerar qualquer vínculo entre a instituição jurídica Esporte Clube Corinthians Paulista e o partido político, o Partido Nacional Corintiano. São duas coisas diferentes, são duas coisas totalmente diferentes. Ainda em resposta à declaração de Roberto de Andrade, Marcelo Mourão, secretário e advogado do PNC, rebate. Eu pessoalmente vi como lamentável a declaração dele por vários aspectos, não porque ele deixa claro que não há um vínculo entre o Esporte Clube Corinthians Paulista e o Partido Nacional Corintiano, isso nunca houve de fato, isso realmente não é interesse nosso que exista essa, vamos chamar assim, essa associação de ideias, tá? No caso, o nome corintiano não é uma marca registrada do Esporte Clube Corinthians Paulista, não, é um absurdo se falar em aproveitamento do espírito corintiano, porque, afinal de contas, ser corintiano é um direito de cada um que se identifica com a ideologia decorrente de torcer para o Corinthians e de colocar em prática uma série de valores no seu dia a dia que decorrem dessa paixão corintiana. Para o jornalista dos canais ESPN, Celso Zelt, esporte e política não devem se misturar. A história mostra que toda vez que política e futebol se misturaram, o futebol foi prejudicado, né? Na política, ou os políticos usaram o esporte ou para se eleger, ou para reforçar uma ideologia, seja ela de esquerda ou de direita, aí ao longo da história até da humanidade, não estou nem falando só de Brasil. Então até hoje, infelizmente, para o esporte, essa mistura não deu certo. Nesse caso aí do Partido Corintiano, a gente estaria fazendo o contrário, né? Eu acho que a prejudicada seria a política, a cidadania, porque, sinceramente, eu não consigo enxergar a proposta com a seriedade que ela até poderia ser. Muito bem, acompanhamos, portanto, na locução do Heitor Facini, matéria desta semana, e agora vamos à tradicional discussão, aquela troca de figurinhas. Estamos recebendo na mesa também o Leonardo Guerino e o nosso querido Isaac Toledo. Primeira saudação para o Isaac Toledo, claro, também o professor Juarez Xavier conosco para participar dessa roda de bate-papo. Mas vamos começar com os alunos, aqueles que trabalharam e fizeram esse conteúdo. Isaac, quais as suas impressões a respeito deste tema? Um abraço para você. Abraço, Guilherme, abraço a todos na mesa. Foi bem bacana ver o que levou esse grupo a formar esse partido, todo o processo. Eles tiveram todo um cuidado para realmente fazer um projeto sério e não simplesmente algo banal. Todos os entrevistados, o Celso Zelt, o Rogério Schmidt, que é cientista político, todos falaram super bacana, e foi também uma forma de entender melhor como é esse processo para criar um partido político. Muitas vezes, assim, a gente tem vários partidos aqui e a gente não sabe como eles se criam. Então, pela matéria, a gente conseguiu entender o que é necessário para que isso aconteça. Eu acho que o destaque interessante fala do Celso, que ele cita que futebol e política nunca se deram bem. Eu acho que é um certo exagero, mas a gente tem casos bem relevantes, como do Mussolini em 1938, que dizem que ele mandou uma mensagem para a seleção italiana dizendo vencer ou morrer, meio que dando um ultimato para eles vencerem. Aquela pressão toda. Ou seja, se eles perdessem, sabe-se Deus lá o que ia acontecer com eles. E Hitler, em 1936, a Olimpíada, foi um caso também para
mostrar a superioridade ariana, alemã, para o resto do mundo. Que não mas deu que certo, não deu muito certo, graças a Deus não deu certo. Tem as imagens, Jesse Owens que o Jesse diga. Owens, né? E a tribuna vazia, que o Hitler não ficou lá para ver o final da história. Exatamente. Né? Tá certo. Vamos ouvir também a palavra do Leonardo Guerino. O que você achou aí desse conteúdo? Qual o seu posicionamento a respeito desse tema também? Um abraço para você. Olá, Guilherme. Olá, amigos da mesa. Olá, amigo ouvinte. Claro, existem 3 pontos que eu queria destacar nessa matéria que nós fizemos. Eu fiquei incumbido de fazer entrevista com o Marcelo Mourão, que é secretário do Partido Nacional Corintiano. Eu queria destacar 3 pontos. Primeiro, que eu achei que essa história não era algo sério, esse surgimento do PNC. Por causa do nome. Imagino que usar o nome corintiano cause um pouco essa estranheza mesmo. Mas eu pensei que esse partido era apenas mais uma empreitada de marketing, sem um rumo sério. Mas, pelas entrevistas que eu fiz com o Marcelo, eu percebi que era um projeto muito sério, sim. Que tem um objetivo, que tem seus ideais definidos, pelo menos nesse primeiro momento, claro, e que quer ser visto como algo sério. Vejo que há profissionais respeitados que enxergam o objetivo na criação do PNC. Segundo, que eu quero desmistificar, apesar do nome corintiano que existe nesse partido, e a gente associa diretamente ao Esporte Clube Corinthians Paulista, o Marcelo me garantiu que não há e nunca houve qualquer relação com o Corinthians mesmo. O nome derivou de personagens que montaram o partido e que todos eram, coincidentemente, corintianos. Daí, Partido Nacional Corintiano. São projetos, ideias e propostas totalmente diferentes, tanto do clube como do partido. Mas para quem tá por fora é difícil assimilar, né? Você pega um nome, partido, que tem a ver com o Corinthians no próprio nome dele, depois você desvincular do Esporte Clube Corinthians Paulista é muito complicado para quem não acompanha o dia a dia. Ô Tuca, queria saber também das suas impressões e também colocar o nosso querido professor Juarez Xavier na roda. Eu acho que essa ligação futebol e política, a gente já tem algumas experiências. Na própria Argentina, embora não tenha um partido de um clube, mas a ligação das torcidas, das barra bravas com a política é muito forte. O próprio presidente argentino, Macri, foi presidente do Boca Juniors, né? Então você não acha essa uma situação tanto quanto perigosa, meu amigo Juarez Xavier? Bem-vindo ao programa. Eu agradeço o convite, obrigado pelo convite. Tem uma situação que me parece complicada. Essa ideia de você achar que o futebol é um ente mítico, que o esporte é um ente mítico. E não é verdade. O futebol, como qualquer outra manifestação política, tem dimensões política, econômica, social, cultural. Então isso é muito preciso quando você observa o esporte pelo mundo afora. Ele tem essas características. A própria reorganização dos Jogos Olímpicos foi dentro de uma dimensão política, uma perspectiva política. O Campeonato Mundial de Futebol se dá dentro de uma perspectiva política. Então é difícil você dissociar uma coisa da outra. E há exemplos que eu considero muito bem executados e bem-sucedidos nessa aliança, nessa articulação política e futebol. Eu vejo o caso, por exemplo, do Barcelona, que eu acho extraordinário isso. Eu conheço o Barcelona antes das Olimpíadas e conheço o Barcelona depois das Olimpíadas. Então, a forma com que a população catalã se organizou através de um time de futebol para ter uma expressão política, cultural, foi importante. Os bascos fizeram a mesma coisa com o Atlético de Bilbao. Então, são características importantes, aspectos importantes. A associação política com a questão esportiva. Nos Estados Unidos, os Black Panthers tiveram um papel fundamental na articulação das principais ligas de futebol norte-americano, exceto na liga de hóquei de gelo, que não tinha jogadores negros em quantidade expressiva. Então, é difícil você dissociar uma coisa da outra, mesmo no Brasil. Os times, quando eles surgem dentro de uma dimensão política. Um time que eu vou recusar citar o nome. Por favor, professor. Nasceu como time representante da aristocracia de São Paulo, Um time que eu não quero citar o nome. Mas pode citar. Que inclusive fizemos entrevista com personagens desse time. Que era um time que nasceu com essa perspectiva, era um time que queria ser da elite, queria representar os valores político, econômico e social da elite, vai por aí afora. Então não dá para você dissociar futebol, esporte, de qualquer natureza, da questão política. O que eu acho importante é dar relevância a isso, mostrar que há uma vinculação política. E aí você consegue perceber os possíveis conflitos de interesse. Em relação ao Partido Nacional Corintiano,
Aí eu não vou votar num partido desse porque não te tem corintianos, né? Porque leva o nome. Não, porque leva o nome, né? Primeiro tem que ver o programa do partido, né? Eu historicamente, sou um eleitor do Partido Comunista, né? Porque eu concordo com o projeto, com o programa do partido, com a visão política do partido, com a orientação política do partido. Então, o partido, não ser, pelo fato de ser corintiano, não significa que vai ter a minha aderência, né? O que eu acho interessante é o seguinte: eu sempre associo o Corinthians, a história do Corinthians, à história de uma organização anti-status quo, né? Em especial a sua torcida, né? O Corinthians, ele é organizado num momento fundamental da transição demográfica do Brasil, 1910, em que a população negra estava sendo expulsa do mercado de trabalho, não tinha possibilidade nenhuma de acesso organizacional, e aí surge um time que não tem a marca de classe, que era o caso do São Paulo, ou a marca étnica racial, como era o caso do Palmeiras. O antigo Palestra Itália. O antigo Palestra Itália. Então você tem um time que é um time de características populares, com militantes sindicais, com pessoas de uma região específica de São Paulo, que era ali a região da Barra Funda. Então você tem um caldo de cultura que fez com que esse time fosse se aproximando dessa camada mais desprivilegiada, né, que se intensifica a partir dos anos 50. Eu acho que a Elisa foi a figura síntese dessa fusão de movimentos acêntricos, anti-status quo com o Corinthians, né? E dali para frente foi se dando essa vinculação de uma forma muito efetiva. Tanto os Gaviões como Camisa 12 foram organizados por militantes políticos de oposição à ditadura militar. Então isso eu acho que faz com que se associe a ideia geral do Corinthians a uma política antes o status quo da torcida vinculada a isso e essas características políticas de surgir um partido com essa natureza, né? Mas tem sido histórico isso. Vadielu era ligado aos militares, o próprio Matheus era ligado aos militares. Não tem como você dissociar essa dimensão política que ele assumiu, André, que é deputado federal, né? Então não tem como você dissociar uma coisa da outra. Eu acho que vai depender muito de como é que os corintianos vão perceber esse projeto. E qual a sua percepção? Você acha que esse partido acaba capitalizando em cima da torcida corintiana? Difícil. Né? Não tem essa característica no Brasil de apoio programático. Né? Os partidos não têm posição programática. Né? Nenhum partido tem. Né? Você pega a eleição no primeiro turno, ninguém se posiciona para poder fazer a composição no segundo turno. Então você não tem isso. Né? E no caso de uma torcida como a do Corinthians, os dados mostram isso. O Corinthians tem o maior número de pessoas de alta renda e o maior número de pessoas de baixa renda, o maior número de brancos e o maior número de negros. Então é muito contraditório, é muito paradoxal a torcida do Corinthians, cheio de idiosincrasias. Então não basta você ter o nome para juntar tudo isso. Partidos são orientações políticas, percepção de classe, objetivos políticos. Eu tendo a crer que essa organização tenderá a ser como uma das outras organizações que nós temos aí, né? Se transformar talvez num partido de aluguel, como alguns pequenos partidos têm. Agora é a história que vai mostrar isso, né? É claro que é difícil a gente falar que um corintiano ele vai aderir, por exemplo, ao Partido Nacional corintiano daqui para frente, simplesmente por levar o nome do time dele. Mas a gente sabe que a rejeição do Corinthians é muito grande, Brasil afora, né? Se você pega o principal rival do Palmeiras, a torcida palmeirense, eles não gostam de corintianos. São Paulo, o principal rival é o Corinthians, Santos. E se você vai para os outros estados também, o Cruzeiro, a principal rivalidade é com o Atlético Mineiro, mas depois já vem o Corinthians. Todo mundo tem esse receio, principalmente nos últimos anos, onde o Corinthians saiu muito bem. Do partido anti-corintiano? Olha, Partido Nacional Flamenguista. Quem é corintiano pode não comprar a ideia do partido, mas até por essa rejeição, é muito mais provável que, por levar o nome Corinthians, outros torcedores não vão aderir. Mas eu conversei justamente isso com o Marcelo Mourão. E na entrevista ele falou assim que existem pessoas que não são necessariamente corintianos que aderiram à ideia do partido. Que não a ideia em si corintiana, a ideia das propostas que o PNC tem trazendo. Mas é claro que isso que você falou vai acontecer. Alguns casos isolados. Sociável. Professor Juarez, eu gostaria de levantar uma questão que você comentou das torcidas organizadas, tanto da Gaviões como da Camisa 12. A Gaviões tem se mostrado bastante ativa, principalmente nos protestos contra o Fernando Capês, né, o líder da Assembleia Legislativa de São Paulo, acusado do desvio de merenda. Só que
também várias notícias saíram de que um filho do Lula trabalhou lá no Corinthians, ganhou R$500 mil por mês e que aí não houve manifestação. Você acha que essa manifestação contra o Capês, correta, mas ela foi seletiva nesse ponto? Eu acho que é seletiva a acusação, né? Como tem sido as diversas acusações aí sobre as investigações de corrupção no Brasil, né? Mas tem um fator que é concreto, fundamental, né? Você tem um deputado estadual vinculado a um esquema que tudo indica crer que de fato fez esse desvio, e outro você tem uma denúncia de vazações seletivas, né? De vazamentos seletivos. Então não dá para você colocar no mesmo nível. O que eu acho é que o Gaviões tem percebido, assim como outras torcidas organizadas, que as ações que têm sido feitas contra as organizadas não é um problema pontual. Faz parte de um projeto mais amplo de ação política em São Paulo, de domesticação, de eliminação de qualquer contraditório. Por exemplo, qual o sentido de proibir as torcidas levarem faixas de denúncia política no estádio? Qual o sentido disso? Né? Nem na ditadura militar você tinha uma orientação explícita nesse sentido. Né? A primeira faixa que foi levantada no estádio de futebol contra a ditadura militar pedindo anistia foi do Corinthians, num jogo que nós fizemos lá no Recreio do Corinthians, que é o Murumbi, onde a gente vai e ganha títulos. Salão de festas. Salão de festas do Corinthians. Porque Itaquera, né? Só é eliminado, então. Não, mas é novo. Itaquera é novo, ainda tem uma longa história para ser construída. Então, qual o sentido de você fazer isso? Ou qual o sentido que você tem de fazer o monitoramento? Ninguém está dizendo que as torcidas organizadas não têm problemas. Todos nós sabemos que tem. Todos nós sabemos que é necessário você ter uma política muito parecida com o que foi feito na Inglaterra e um pouco desenhada na Argentina sem a força e eficácia necessária. Mas é necessário também você politizar isso. Né? É necessário que você tenha um debate político com a sociedade para mostrar que tipo de ação você pode ter junto às torcidas organizadas, não a mera criminalização. Então eu acho que vale a pena também questionar essa notícia feita pela grande imprensa. Né? Eu tendo a crer que tudo aquilo que afetar os interesses imediatos das torcidas organizadas, elas vão questionar. No caso agora, é a merenda, e tá correto isso. E outro caso agora é essa lei, né, essa obrigação de que clássicos paulistas são de torcida única. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque você deixa o espetáculo mais feio. Mesmo... É um mas eu acho que aí cria uma situação que é a seguinte, é a falência e a incompetência do sistema de segurança, que não consegue lidar com isso, cria esses mecanismos. Porque o problema dos enfrentamentos não se dão no estádio. Eles se dão na periferia, se dão nas estradas. Nas brigas agendadas. Dizer que isso vai resolver o problema da violência, não. Vai resolver um problema político. Você vai ter gente no estádio em condições de torcer e consumir os produtos que os times de futebol têm interesse. Mas dizer que isso favorece a luta contra a violência, não. Isso não favorece. Maqueia, pelo contrário, mas não resolve. Porque a polícia ela tira o dela. Sim. Leva o conflito para a periferia. Nesse último jogo que teve Corinthians e Palmeiras, um cara vindo da igreja sem nenhuma vinculação com o conflito, toma um tiro, né, em Itaquera. Né? Então isso é um absurdo. Então mostra a falência e a incompetência do sistema público de segurança para poder assegurar o direito de ir e vir do torcedor. Legal, agradecendo demais a presença do nosso querido professor Juarez Xavier. Ele que é corintiano, tá feliz da vida depois da vitória nesse meio de semana. Então, obrigado pela presença, viu, professor Juarez? Deixa seu palpite pro jogo dessa noite. Hoje tem Corinthians e Curitiba, 8h30 da noite, não é isso? Eu não vou dizer o resultado, o número, mas o Corinthians ganha com certeza. Vamos emplacar mais uma vitória em seguida aí no Campeonato Brasileiro. Seria a quarta, né? A quarta. Quarta vitória. É isso. Tá certo, esse professor Juarez Xavier. E nós vamos também chegando ao fim do programa de hoje, né? Você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook, o endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve as locuções de Guilherme Dias e Heitor Fassini, com comentários de Tuca Américo, Carlo Napolitano, Zeca Marques e do nosso convidado, professor Juarez Xavier. Equipe de reportagem com Isaac Toledo, Leonardo Del Sante, Leonardo Guerino, Heitor Fassini e Gabriela Brizotti. Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade do GCEF,
Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você um grande abraço, obrigado pela companhia e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.